Ei, preste bem atenção. Você já se sentiu como se estivesse batendo de frente com uma parede? Você ora, jejua, busca a Deus, mas parece que as bênçãos que você tanto deseja simplesmente não chegam? Parece que a porta está trancada, e você fica se perguntando: Senhor, cadê a minha vitória? Cadê a minha cura? Cadê a minha promessa? Se você já viveu isso, se essa é a sua realidade, então, este vídeo é a resposta que você estava esperando. E eu sei exatamente como é essa sensação. É como estar em uma corrida, correndo com todas as suas forças. Mas o tempo todo você sente que está carregando um peso invisível. Um peso que te para, que te sufoca, que te impede de cruzar a linha de chegada. Você olha para os lados e vê outras pessoas prosperando, avançando, vivendo o que você sonha. E a sua frustração só aumenta. Você pensa: o que estou fazendo de errado? Eu vou te falar uma coisa que vai doer, mas que é a mais pura verdade. O problema não é a bênção que está atrasada. O problema não é que Deus se esqueceu de você. O problema é que, talvez, você esteja se apegando a algumas coisas que estão bloqueando o seu próprio destino. Sim, é isso mesmo. Sem perceber, você está carregando fardos que são como âncoras, impedindo seu barco de navegar em direção à terra prometida. Deixa eu te dizer de um jeito bem claro. Não é o que você está buscando que vai te levar à vitória, mas o que você precisa soltar. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas que, se você as largar de uma vez por todas, vão liberar um derramamento de bênçãos na sua vida. Eu não estou falando de clichês motivacionais. Eu estou falando de verdades profundas que vão destravar o seu futuro. Verdades que, quando aplicadas, farão com que a sua história mude de uma vez por todas. Por isso, eu te convido a se inclinar, a pegar um caderno, um bloco de notas, porque o que eu vou te entregar agora pode ser a chave que faltava para você virar o jogo. Fique comigo. O que você vai ouvir a partir de agora pode transformar a sua vida. O que você vai ouvir a partir de agora vai te dar a força que você precisa para ir além, para conquistar, para finalmente viver a vida que Deus planejou para você. Agora, o primeiro peso que você precisa soltar. A primeira coisa que está bloqueando a sua vitória é o medo. E eu não estou falando daquele frio na barriga, daquela ansiedade natural que sentimos. Eu estou falando de um espírito. O medo é a moeda do inimigo. Ele a usa para comprar o seu silêncio, para comprar a sua estagnação, para te manter na prisão da insegurança e da dúvida. O inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa te manter paralisado. Ele te convence de que você não é capaz, de que vai dar errado, de que é melhor ficar onde está do que arriscar e fracassar. Vamos pensar nos israelitas. Deus havia prometido a eles uma terra que manava leite e mel. Eles saíram do Egito, viram o mar vermelho se abrir, viram o pão cair do céu. Tinham todas as provas de que Deus era com eles. Mas quando chegaram na fronteira da terra prometida, o que os parou? O medo. O medo do tamanho dos gigantes que estavam lá. O medo das cidades fortificadas. E por causa desse medo, uma geração inteira não pôde entrar naquilo que Deus já havia separado para eles. Eles tiveram a promessa, mas o medo os impediu de tomá-la. E tem mais. Lembra de Pedro? Ele viu Jesus andando sobre as águas, num ato de fé e coragem, também saiu do barco. Ele estava fazendo o impossível, caminhando sobre a tempestade. Mas, de repente, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, para as ondas, para a situação. O que aconteceu? O medo o afogou. Não foi o vento ou a água que o fez afundar. Foi o medo que o dominou e o fez perder a fé. Jesus não o repreendeu por não ter andado mais longe. Ele o repreendeu por ter duvidado. Talvez hoje, você esteja nesse mesmo barco. Você saiu da sua zona de conforto, deu os primeiros passos, mas agora o medo está gritando no seu ouvido. E se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu falir? E se eu quebrar a cara? E o medo é tão poderoso que nos faz desistir antes mesmo de tentar. Eu quero que você saiba de uma vez por todas. A terra prometida, a sua bênção, a sua vitória, nunca virão sem gigantes. Elas estão do outro lado do seu medo. E a voz que diz fique onde está, é perigoso, não vem de Deus. Deus nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Ele não nos deu um espírito de covardia. Por isso, hoje, a primeira coisa que você precisa soltar é esse medo que te aprisiona. É hora de tomar posse da sua coragem e avançar. O segundo peso que te impede de avançar, a segunda âncora que precisa ser cortada, é a falta de perdão. E aqui, eu preciso ser muito direto com você.
A falta de perdão não é um problema da outra pessoa. É um problema seu. A falta de perdão é como o veneno que você bebe todos os dias, esperando que o outro morra. E o pior, a falta de perdão é um câncer espiritual. Ele corrói a sua alma, mata a sua alegria e, o mais grave de tudo, bloqueia as suas orações. Deus simplesmente não irá ouvir as suas orações enquanto você carrega essa raiz de amargura. Jesus foi muito claro. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o que me fizeram, a dor que eu senti, a traição que eu vivi. Eu entendo. Ninguém está te pedindo para esquecer. Perdoar não é esquecer, é escolher. É decidir que você não vai mais permitir que o que te aconteceu defina quem você é hoje. É soltar o outro da prisão que você construiu, e ao fazer isso, você se liberta também. A falta de perdão te aprisiona em um passado que já não existe mais, em uma dor que se torna crônica. Ela te mantém na escuridão, enquanto a outra pessoa pode já ter seguido em frente, sem sequer saber do peso que você carrega. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão de obediência a Deus. Quando você decide perdoar, você está dizendo: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu decido liberar essa pessoa, e confio que a tua justiça é maior que a minha dor. E quando você faz isso, um peso imenso é tirado dos seus ombros. A cura começa a fluir, a liberdade se manifesta. A cura não é para quem te ofendeu, a cura é para você. A liberdade é para você. Eu sei que não é fácil, mas a vida que Deus tem para você é muito maior do que a ofensa que você guarda. É tempo de parar de lutar uma guerra que já terminou e de se libertar do seu próprio cativeiro. Decida hoje, agora, liberar quem te feriu. E veja como as suas orações, que antes batiam no teto, vão finalmente chegar ao céu. E a resposta, que estava bloqueada, vai começar a fluir na sua direção. Solte essa falta de perdão e abra as portas para a sua cura. O terceiro impedimento que precisa ser solto é o orgulho. E aqui, eu não estou falando daquele orgulho óbvio, aquele que infla o peito e se acha melhor que todo mundo. Estou falando de um tipo de orgulho muito mais sutil e perigoso. O orgulho de quem acha que dá conta de tudo sozinho. Aquele que tem vergonha de pedir ajuda, que não se dobra, que prefere carregar o fardo pesado a admitir que precisa de Deus. Esse é o orgulho que age como um escudo, nos protegendo, ou assim pensamos, de sermos vulneráveis, mas que, na verdade, nos separa de Deus e da sua graça. A Bíblia é muito clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa não é uma sugestão, é um princípio. O orgulho nos coloca na posição de resistência a Deus. Nós nos tornamos os nossos próprios deuses, os capitães do nosso próprio destino. E a graça, que é o favor imerecido de Deus, o poder dele para nos ajudar, simplesmente não consegue fluir. A graça só se manifesta em terreno de humildade. Pense em Jesus. Ele, sendo Deus, se humilhou ao ponto de se tornar um homem. Ele lavou os pés dos seus discípulos, andou entre os pobres, os marginalizados. Ele mostrou que o caminho para a grandeza não é subir em um pedestal, mas se ajoelhar e servir. A humildade de Jesus não o tornou fraco. Ela o tornou o mais poderoso de todos. Ele sabia que a sua força não vinha dele mesmo, mas do Pai. Ele não estava resistindo a Deus. Ele estava submisso a Ele. E por isso, a unção e o poder eram manifestos. O orgulho nos faz acreditar que a nossa força é a nossa própria força. E quando a gente não dá conta, a gente se frustra. A gente se sente um fracasso. Mas a verdade é que nunca fomos feitos para dar conta sozinhos. Fomos feitos para depender de Deus. A rendição é o caminho. É dizer: Deus, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu me rendo à sua vontade e ao seu caminho. É quebrar esse orgulho sutil que diz que você é autossuficiente e abrir espaço para a graça de Deus te inundar. Quando você se humilha, você não diminui. Você se posiciona para ser exaltado por Deus. Solte o orgulho e receba a graça que vai te levar para o próximo nível. O quarto peso que você precisa largar é a autossuficiência. E, à primeira vista, isso pode parecer a mesma coisa que orgulho, mas não é. O orgulho é a recusa em se curvar, enquanto a autossuficiência é a crença de que a sua força é suficiente. É a mentalidade do eu me viro, do seja forte, que nos empurram o tempo todo.
A sociedade nos ensina a confiar em nós mesmos, a depender de nossa própria inteligência, de nosso próprio esforço. E, em parte, isso é bom. Mas, quando se trata da nossa jornada com Deus, essa mentalidade é uma forma de rebelião. Pense em Abraão. Deus fez uma promessa extraordinária a ele. Eu farei de você uma grande nação. Mas Abraão e Sara não conseguiam ter filhos. O tempo passou, a promessa demorou a se cumprir. E eles, cansados de esperar, decidiram dar uma ajudinha a Deus. Sara sugeriu que Abraão deitasse com a serva dela, Agar, para ter um filho. E assim nasceu Ismael. Esse foi um ato de autossuficiência. Eles tentaram fabricar a promessa de Deus com a força humana. E o resultado foi o caos, a dor e a divisão que ecoam até os dias de hoje. Ismael não era o filho da promessa. Isaque, o filho prometido, só nasceu quando Abraão e Sara já não tinham mais a força para gerarem por si mesmos. A promessa se cumpriu na fraqueza humana, não na força. A Bíblia nos diz que a força de Deus é aperfeiçoada na nossa fraqueza. É quando chegamos ao fim dos nossos recursos, quando a nossa força se esgota, que o poder de Deus pode se manifestar de verdade. A autossuficiência nos engana, fazendo-nos pensar que temos o controle. Ela nos impede de nos entregarmos completamente a Deus, de dependermos totalmente da sua graça e da sua direção. E, muitas vezes, é por isso que estamos estagnados. Estamos tentando carregar um peso que não fomos feitos para carregar. Tentando resolver problemas que só Deus pode resolver. É hora de parar de tentar ser forte o tempo todo. É hora de descer do pedestal da autossuficiência e admitir: eu não dou conta, Deus. Eu preciso de ti. A minha força vem de ti. Entenda que a maior força que você pode ter é a de se render a Deus e deixar que a força dele opere em você. Solte a autossuficiência e prepare-se para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida de uma forma que você jamais poderia ter imaginado. O quinto e último peso que precisa ser jogado fora, o último bloqueio que te impede de ver o novo de Deus, é o passado. E quando eu falo de passado, não me refiro só aos erros e arrependimentos. Eu me refiro também às vitórias, às identidades antigas, aos títulos que você já teve. Muitos de nós ficamos presos no passado como se fosse um lugar para se morar, e não um lugar para se visitar. Nós olhamos para trás, para o que foi, para o que se perdeu, e isso nos impede de ver o que Deus está fazendo agora, no presente. A Bíblia nos dá um exemplo muito forte disso com a mulher de Ló. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele ordenou a Ló, sua esposa e suas 2 filhas: fujam para o monte. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum na planície. Era uma ordem clara. Avance, não se apegue ao que está sendo deixado para trás. Mas a esposa de Ló, no meio da fuga, desobedeceu e olhou para trás. O que aconteceu com ela? Ela se transformou em uma estátua de sal. Isso não foi uma punição arbitrária. Foi um reflexo de seu coração. O corpo dela podia estar fugindo, mas o coração dela ainda estava em Sodoma. Ela estava apegada à vida que levava lá, às amizades, ao conforto, e esse apego a paralisou para sempre. Hoje, talvez você esteja carregando o seu Sodoma nas costas. Pode ser a dor de um relacionamento que acabou, o peso de um erro que você cometeu, a lembrança de uma temporada de sucesso que já passou, ou a identidade de quem você era antes de Deus te chamar. O inimigo adora nos manter presos no passado, porque ele sabe que enquanto estamos olhando para trás, não podemos avançar. Deus está dizendo: eu farei uma coisa nova, e você não haverá se continuar apegado ao velho. O passado é um lugar de referência, não de residência. Ele nos serve para aprender, não para morar. Você foi perdoado, curado e chamado para um propósito maior. A sua história não é definida por onde você esteve, mas por onde você está indo. É tempo de soltar as âncoras do passado, de virar a página e de permitir que Deus escreva um novo capítulo na sua vida. Deixe para trás o que ficou para trás e corra em direção ao futuro que te espera. A sua vitória, a sua terra prometida, está à sua frente, não atrás de você. Chegamos a um momento crucial. Falamos sobre 5 pesos que te prendem: o medo que te paralisa, a falta de perdão que te envenena, o orgulho que te isola, a autossuficiência que te desgasta e o passado que te acorrenta. Talvez, enquanto eu falava, você tenha se identificado com 1, 2 ou com todos eles. E a verdade é que a vitória que você tanto busca, a cura que você tanto anseia, o propósito que você tanto almeja, não podem coexistir com esses bloqueios.
Eles são como paredes intransponíveis que separam você do derramamento do céu, da bênção de Deus para a sua vida. Essa não é uma mensagem sobre punição. Não é que Deus esteja te punindo por carregar esses pesos. Não. É uma mensagem sobre posicionamento. O que acontece é que você não pode avançar em direção a um futuro de bênção se o seu coração, a sua mente e a sua alma estão presos a essas âncoras. Não é que a bênção não exista, é que ela não consegue chegar até você. A sua vida é um reflexo do que você carrega. E se você está carregando esses pesos, eles vão ditar o ritmo, a direção e o resultado da sua jornada. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. A razão para você soltar esses pesos não é porque eles são ruins, mas porque eles te impedem de alcançar algo muito maior e mais glorioso. A liberdade não é a ausência de correntes. É a presença de algo que vale muito mais a pena. Deus não está te pedindo para abandonar o medo, o orgulho ou o passado para te deixar vazio, mas para te dar algo que encha o seu coração com uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar. Ele está te pedindo para abrir as mãos, para que Ele possa preenchê-las com aquilo que é eterno e verdadeiro. Este é o momento da decisão. Você tem a chance de parar de lutar uma guerra que não te pertence e de se posicionar para receber a vitória que já foi conquistada para você. A transição para uma nova temporada não acontece por acaso. Ela acontece por um ato de obediência e rendição. Pense nisso. Não há mais espaço para meias medidas. Ou você solta, ou você fica. A escolha é sua. E o seu futuro está chamando. Agora chegamos ao ponto de virada. A mensagem não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Por isso, neste momento, eu quero fazer uma declaração de fé com você. Eu quero que você use a sua boca como uma ferramenta de libertação, porque a palavra que você fala tem o poder de quebrar cadeias e de abrir portas. Eu não sei qual desses 5 pesos mais te machucou, mais te segurou. Talvez seja o medo que te faz sentir que nunca é bom o suficiente. Talvez seja a falta de perdão que te deixa com essa amargura na boca do estômago. Talvez seja o orgulho, a autossuficiência que te faz achar que precisa carregar o mundo nas costas. Ou talvez seja o passado, aquela lembrança que insiste em te assombrar. Mas, seja qual for, o que te prende é o que te impede de ver o novo de Deus. E é por isso que, agora, eu declaro uma separação divina sobre sua vida. Eu declaro uma separação entre você e o seu passado. Uma separação entre você e o medo que te paralisa. Uma separação entre você e a falta de perdão que te aprisiona. Uma separação entre você e o orgulho que te impede de receber a graça de Deus. Eu profetizo que as âncoras estão sendo cortadas. As correntes estão se quebrando. O que estava amarrado está sendo solto. E para selar essa palavra no seu espírito, eu quero que você faça algo. Eu quero que você vá nos comentários, não por mim, mas por você. Faça isso como um ato de obediência, como uma confissão que vai selar essa verdade no seu coração e na sua mente. Escreva lá, em alto e bom som, para que o inferno e o céu possam ouvir. Estou soltando e avançando. Repita essa frase com fé. Eu estou soltando e avançando. Declare que você não será mais refém do que te prende. Essa é a sua chance de virar a chave, de assumir o controle da sua jornada espiritual. Ao declarar isso, você está dizendo a Deus e a si mesmo: eu decido deixar para trás o que me impediu e me posiciono para receber tudo o que o Senhor tem para mim. Este é o seu momento de libertação. A sua nova temporada começa agora. Este não é o fim da mensagem, mas o começo de uma nova história para você. Você acaba de fazer uma das declarações mais importantes da sua vida. Você soltou os pesos que te prendiam e se posicionou para receber a vitória. E agora, o que vem a seguir? A promessa de Deus para a sua vida, a cura, a prosperidade, a restauração e o propósito que estavam esperando a sua decisão. Lembre-se da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ela ficou para sempre apegada a um passado que já não existia mais. Mas você, ao declarar que está soltando e avançando, se tornou como Pedro, que ousou sair do barco. Talvez você sinta o vento, talvez as ondas ainda estejam fortes, mas a sua vitória não está na ausência da tempestade, e sim na presença de Deus, que te capacita a andar sobre as águas. O que você fez hoje, neste vídeo, não foi apenas uma declaração, foi um ato de fé. E é a fé que move montanhas, não a sua força humana. Você não precisa mais tentar dar conta de tudo sozinho. A partir de agora, a sua força vem de Deus.
O seu futuro não é definido por seus fracassos, mas pela graça de um Deus que te ama incondicionalmente e que já preparou coisas grandiosas para você. Eu quero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, porque sei que muitos, assim como você, estão presos, sem saber o que fazer para destravar suas vidas. Por isso, eu te peço, se este vídeo tocou o seu coração e fez sentido para você, se você se sente mais leve e esperançoso, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo. Curta para que o algoritmo do YouTube entenda que esta é uma mensagem relevante e mostre para mais pessoas. Segundo, se inscreva no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade, para que você não perca os próximos vídeos. Nós temos uma jornada juntos, e quero te ajudar a continuar crescendo e aprofundando a sua fé. E terceiro, compartilhe este vídeo com 3 amigos. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por uma luta, que está precisando de uma palavra de libertação e de esperança. Seja o canal de Deus na vida de outra pessoa. Eu acredito no seu potencial e na nova temporada que Deus está abrindo para você. A sua vitória está a caminho. E eu estarei aqui, pronto para celebrar com você. Fique com Deus e até a próxima.